Não é que eu não gostava de igreja. Eu tinha medo de ir para uma igreja porque eu achava que eu ia ter que ser outra pessoa, sabe? O que eu quero dizer assim? Eu ia ter que ser um ET, porque eu ia ter que falar coisas que não faziam parte do meu vocabulário. Não ia poder usar as roupas que eu usava, não ia poder ser quem eu era. Então eu tinha medo do que eu poderia me transformar, ou enfim. Cara, eu não queria isso, entendeu? Isso me afastava demais de conhecer a igreja, assim. Eu não queria ser aquele crente formal que em qualquer lugar do mundo é o mesmo jeitinho, sabe como? Entendi. Eu acho que tem comunidade aí que não consegue distinguir das verdadeiras mudanças que Deus quer operar na gente e algumas que querem se impor. Isso eu acho que causa dificuldade também, né? Fala assim, poxa, ó, se esse cara aí andar com essa roupa, ter esse jeitão, isso nada a ver, né? Eu acho que tem esse problema. Mas sabe o que eu descobri, Vinícius, muito legal, cara? Que o que Jesus faz na vida da gente, por exemplo, o que Jesus tem feito no meu coração, me levado, por exemplo, a amar a lealdade. Cara, quem não quer um amigo leal, né? Então assim, poxa, ele tem me ajudado a amar de todo o coração minha esposa e viver para ela, cuidar dela, pensar antes nela do que em mim. Cara, daí eu fico pensando que esposa que não quer isso aí? Quando eu penso nos meus filhos, poxa, o que Jesus me estimula a fazer no sentido assim de amar a mãe deles demais, eles falam assim, poxa, que filho não quer que o seu pai seja maravilhosamente apaixonado pela sua mãe e ele tenha certeza que aquele casamento ali vai ser estável, que excelente para a família. Então, assim, as coisas de fato que Jesus transforma e que ele faz e que ele molda na gente, cara, é espetacular, porque aí você percebe assim que não é bom só para a pessoa, é bom para todo mundo, no fundo, é tudo que a gente quer, porque a gente quer Deus. E tudo que a gente quer é ver uma pessoa sendo transformada por Deus e isso faz muito bem pra gente. Eu quero, poxa, que tipo de amigo você quer? Quero um amigo que eu possa confiar, que eu sei que não vai me trair, que eu sei que não vai me sabotar, que eu sei que não vai se aproveitar de mim. Então, os caras, uma pessoa em que Jesus transforma e trabalha na vida dela, ela vai se transformando nesse tipo de pessoa aí. Mas eu não quero dizer, eu quero um amigo que me perdoe, porque eu sou perrengue. E aí o discípulo de Jesus, esse cara que é estimulado a me perdoar e me amar com base nas obras que Jesus fez. Cara, assim, tem coisa terrível nesse negócio chamado igreja, mas tem muita coisa bonita e evidente que isso a gente está dando um quadro que parece super perfeitinho, não é? Essa comunidade é cheia de bagunça, mas é muito bonito o que Jesus faz. Cara. Que legal. Quando ele toca a gente, ele não tira a gente de lugares do mundo. Ele chama você de sal do mundo, é isso? Luz. Cara, você vê que legal. Tem gente que tem uma postura muito ascética, né? O que é o ascetismo? O ascetismo é condenado pelas escrituras. Que é essa coisa assim, vou distanciar-se da vida. Virar um monge. Vou virar um monge, vou voltar para uma terra parecida com o Jardim do Éden e ficar excluído de toda a sociedade porque a sociedade é ruim. Mentira! Jesus veio e falou assim, ó, toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Então, ele disse assim, ó, tudo isso aqui agora está debaixo do meu domínio. E aí ele ressignificou. Então a gente não precisa sair da nossa profissão, do nosso lazer, do trabalho, da dinâmica de sociedade, da vida pública, do envolvimento com cidadania, com política, com lazer, com família. O detalhe é que ele molda o nosso coração para que a gente viva toda essa realidade agora em amor a ele. E aí ele vai redimindo todas essas experiências nossas, ressignificando elas, para a gente não lidar com elas de forma idólatra, nem excessiva, mas como um serviço a ele. Então não tem nada a ver esse negócio, sai! Evidente que aí as coisas são alteradas. Imagina um camarada, poxa, eu tenho que continuar trabalhando? Tenho que continuar trabalhando. Como trabalha uma pessoa que ama Jesus? Primeiro ele vai servir a Deus nesse trabalho, mas aí a ética, ou a vontade de fazer as coisas com excelência, as regras serem respeitadas, a honestidade ser um valor, tudo isso é transformado pela ação de Jesus. Então ele não tira a gente, mas ele nos transforma naquele ambiente. Se você não está entendendo o que a gente está falando aqui, eu quero te convidar para assistir essa pequena vinheta que vai passar agora. Eu
amo a igreja porque ela me desafia a ser como Jesus foi. Eu amo a igreja porque ela é coisa de Deus. Ela é um ambiente no qual nós podemos pôr em prática tudo que aprendemos nas Escrituras sobre o amor ao próximo, o respeito, a tolerância e principalmente servir o próximo. Eu amo a igreja porque ela é a família de Deus. Eu amo a igreja porque ela é uma parte do corpo de Cristo na Terra. Eu amo a igreja porque ela é uma família. Eu amo a igreja porque lá eu sei que é pregado o evangelho verdadeiro. Eu sei que a palavra de Deus é levada a sério ali. André, por que a gente está conversando sobre o tema Por que amamos a igreja? Por que a gente está falando sobre isso? Isso, eu diria que 3 motivos básicos. Assim. Primeiro porque é um assunto polêmico, cara. Por que amamos a igreja? Eu não consigo amar. Algumas pessoas diriam isso. Poxa, não é consensual. É um negócio que a gente precisa falar. Porque talvez algumas pessoas olhem para alguns discípulos de Jesus e alguns cristãos e falem assim, cara, eu não consigo entender como que você respeita, como você faz parte desse grupo aí, o que tem a ver isso aí? Então é um assunto polêmico e eu acho que a gente precisa falar sobre ele. Segundo, é porque tem muita gente machucada com a igreja, Vinícius. Muita gente que se machucou e se passou pela igreja, se machucou com a igreja. Por quê? Porque a igreja é formada de gente pecadora, como nós dois, que estão em transformação por Deus, que não são perfeitas. Mas a gente está falando disso também porque os motivos para amar a igreja, eles são muito maiores do que os motivos para odiá-la. E tem motivos para odiá-la, claro que tem. Porque a igreja é feita de pessoas imperfeitas, então essas pessoas vão me machucar. Mas os motivos para amar esse grupo, essa comunidade, essa realidade chamada comunidade cristã, é muito maior. Então é por isso que a gente começou essa série. Para quem está fora, ou machucado, como você falou, ou não conhece uma comunidade, está assistindo o vídeo, você poderia dar mais um motivo, então, para amar a igreja? Porque talvez a listagem dessa pessoa aí sejam coisas para odiar a igreja. Uhum. Então dê mais um motivo por que a gente ama ou deveria amar a igreja, André. Olha, esse motivo aqui vai ficar até engraçado, Vinícius, mas é porque um dia ela vai ser perfeita. Esse é um motivo aí pra gente amar a igreja. Como que é? Porque um dia a igreja... um dia ela vai ser perfeita. Vai ser perfeita. Na prática, isso quer dizer o seguinte, olha. Um dia ela vai ser totalmente pura, livre de qualquer defeito, livre de qualquer fracasso, livre de qualquer falha. Na experiência dela. De algum motivo a gente já diria que ela é perfeita, mas isso daí demanda explicação. Mas o fato é esse, ela vai ser perfeita. Como assim? Não entendi. Pode explicar um pouco melhor como que ela vai ser perfeita se você acabou de dizer que nós somos pecadores, falhos e, enfim, então, como que concilia isso? Então, a gente precisa explicar uma coisa, Vinícius. Quando a gente afirma que um dia ela será perfeita, já é uma crença, já é um ensino das Escrituras que diz que no momento ela não é perfeita. Então, ela será quer dizer que ela ainda não é. E assim, antes de explicar, peraí, o que vai acontecer no futuro também, que seria a gente adiantar um capítulo aí, eu vou falar sobre isso, eu pretendo falar sobre isso, mas o ponto é que ela ainda não é perfeita. Essa relação com uma comunidade de fé, com uma comunidade de discípulos, tendo expectativa de que ela seja a perfeição, é a maior besteira que a gente assume. Então, eu tenho um amigo que ele mora no Rio de Janeiro e ele conta pra mim que ele passava em frente um determinado prédio lá que uma comunidade cristã se reunia e ele não era cristão. E daí ele ficava imaginando que as pessoas ali dentro eram as pessoas mais amorosas do mundo. Que as pessoas ali dentro eram as pessoas mais generosas do mundo, mais perfeitas do mundo. Ele tinha uma visão assim, e daí ele conta pra gente qual foi o choque dele quando ele se adentrou naquele ambiente, ele começou a se relacionar com aquelas pessoas e ele descobriu, ele falou assim, uau, tá meio bagunçado isso aqui. Não era nada daquilo que eu pensava. Poxa, qual é o ponto importante de falar isso? Porque ela não é mesmo. E aí, mas isso não quer dizer que ela não será. Só que essa consideração é muito importante, Vinícius, porque, no mínimo, isso aí ajuda a gente, primeiro, a moderar as expectativas. Muitas pessoas se machucam demais, por exemplo, com cristãos como eu e você,
porque começam a projetar em nós, por falta de consciência, a expectativa que nós sejamos muito perfeitos. Então fala, poxa, não, o André é um discípulo de Jesus, é um cara que fala, anuncia a palavra de Deus, então ele deve ser perfeito, ele deve fazer tudo, ele deve ser cheio de amor, ele é Deus. Porque lembra-se, quem nesse momento atual está em total nível de perfeição, não comprometido com os problemas do pecado, é só Deus. Fora de Deus está todo mundo nessa existência aqui comprometido. Então essa expectativa equivocada é um problema. Por isso a noção de que ela será perfeita é muito importante. Por outro lado, essa noção de que ela será perfeita, Vinícius, significa que as escrituras dão clareza para a gente que um dia a gente vai se ver livre da maldição do pecado. Dessa imperfeição que incomoda o coração das pessoas e que faz eu nem sempre agir com perfeição na lei de Deus. Então essa é uma noção muito bacana, de que ainda a gente não é tudo o que será, mas a gente certamente um dia será tudo aquilo que Deus prometeu. E por que a gente vai ser perfeito? Da onde que você está tirando isso? Por que você crê que a gente é assim e a gente vai ser perfeito? O que vai acontecer para a igreja ser perfeita? Tem alguma coisa que você leu ou está na própria escritura que aponta para isso, para a gente crer? Tem sim, Vinícius. Tem um texto na Bíblia que fala disso daí de um jeito muito espetacular e ele já dá clareza sobre como em algum aspecto a igreja já é perfeita. Mas eu tenho que explicar isso daqui. Vamos ler lá. Está na carta de Efésios, capítulo 5, do verso 25 ao 27. É um texto que Paulo está dando umas orientações sobre família, sobre casamento, só que ele usa e faz um paralelo entre a realidade do casamento, marido e mulher, e a relação de Cristo e a igreja. E a gente consegue ali extrair ensinos maravilhosos sobre essa situação de que a igreja um dia será perfeita. Efésios 5, capítulo 25. Diz assim, ó, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Agora o que chama atenção, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, quero chamar a atenção a algumas coisas aqui, Vinícius. Primeiro, é para os maridos amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, deixa aqui a dica no vídeo para os maridos aqui. Isso aqui é a solução para o seu casamento. Quer descobrir um jeito seu casamento ser solucionado? É isso aqui, ó. É você amar a sua esposa. E essa não é uma dica. Essa é uma determinação, é uma orientação. E isso é maravilhoso, mas esse não é o assunto de hoje. Mas vamos lá. Agora, por quê? O que Cristo fez pela igreja? Ele a amou e se entregou por ela. Então, esse é o ponto crucial. Cristo fez algo pela igreja. Lembrando que igreja é povo de Deus. Povo de Deus. Todos aqueles que creem no Senhor, todos aqueles que são da família da fé, todos aqueles que se reúnem em torno da palavra, todos aqueles que amam a vinda do Senhor, todos aqueles que reconhecem Cristo como Salvador. Como Deus. Como Deus. E aí é o ponto. Ele se entregou pela igreja. É a igreja que ele vai salvar. Ótimo. E o que ele fez? Olha que legal. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, como que Cristo purifica a igreja perante ele? Como que ele torna ela pura? Pela palavra. Evidente que quando a gente está olhando esse texto, é comum os cristãos imaginarem assim, entendi, então todas as vezes que eu leio a palavra, todas as vezes que a palavra é pregada, todas as vezes que a palavra é ensinada, então Deus está nos purificando. Em um certo sentido, sim, mas em um certo sentido, não. Por que não? Porque justamente o que o texto está dizendo? Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O texto está dizendo que essa igreja ela já está purificada, plena, gloriosa, sem defeito. Daí você pergunta assim, como que ela está assim? Por que a igreja, pela palavra, já está assim? Porque, Vinícius, essa é a obra de salvação. O que acontece? Quando uma pessoa, por exemplo, que está nos assistindo, que ainda não faz parte de uma igreja, que ainda não
ama o Senhor Jesus, não adora a Deus em espírito e em verdade, quando essa pessoa é atraída por Deus pela palavra e ela vem a crer no Senhor Jesus, algumas coisas lindas acontecem. Primeiro, a pessoa conhece Deus, mas o problema dela é resolvido porque Deus dá fé para o coração dela. E a fé é o recurso de Deus para salvar esse sujeito pela graça. Então é o meio que Deus usa para que pela graça de Deus essa pessoa seja salva. E o que quer dizer ser salva? Quer dizer agora que essa pessoa está perdoada, mas está querendo dizer também que essa pessoa está justificada. Que diante de Deus essa pessoa não tem mais imperfeição. Essa pessoa agora ela é perfeitinha, ela é gloriosa, ela não tem ruga, não tem defeito, não tem nada que macule ela. Aí você fala assim, André, mas que coisa louca, como que Deus pode ver essa pessoa ou nós, dessa forma, sendo que eu sei que eu tenho erros? Essa é a coisa linda do Evangelho. É porque quando Deus me olha, Vinícius, e te olha, ou olha qualquer discípulo e olha a igreja, Deus tem um óculos que tem uma lente. Essa lente é o Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Então quando Ele olha a igreja já é gloriosa, já é perfeita, já é sem ruga. Por quê? Porque Cristo se entregou por ela. E é a justiça de Cristo que está sobre a igreja. Por isso que a igreja não é condenada, por isso que a igreja, em um certo sentido, ela já é perfeita. Ela é perfeita por quê? Por causa do cabeça dela. A Bíblia fala assim, ó, que a igreja é o corpo de Jesus. E a igreja tem um cabeça, que é o seu líder, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas ele não é apenas o líder dela, ele é o representante dela. Então a igreja está salva, perfeita, pura, imaculada, não porque no dia a dia ela consegue fazer tudo isso, mas porque ela tem um representante, que diante de Deus se entregou por ela e pela palavra salvou ela. Todas as pessoas creram através da palavra. Então essa palavra que está sendo dita aqui, e olha que interessante, para que a santificasse, tendo-a purificado. Não, aqui o verbo está no sentido assim, ó, já purificou, tendo-a purificado. A igreja está purificada em um certo sentido já perante Deus. Tá, André, mas espera aí, isso resolve a situação da igreja perante Deus, né? Sim, perante Deus. Mas e no dia a dia aqui? Como que fica essa situação? Aí é a coisa maravilhosa, né? Porque Deus, ele nos estimula, e ele estimula todas as igrejas a ouvirem a palavra, a viverem com Deus, porque um outro processo da salvação a gente chama de santificação, que é a ação do Espírito Santo para modelar discípulos de Jesus continuamente para se parecer com o Senhor Jesus. Então agora muda o porquê a gente faz as coisas. Isso é loucura. Quem está olhando fala, cara, isso aí não faz sentido, é loucura. Então, como assim? Eu não vivo bem, não faço coisas boas para ser salvo, então. Não faz. Já fui salvo porque o que ele fez me salvou. Exatamente. Então essa santificação eu faço por amor àquele que me salvou. Exatamente. Aí muda. E esse é o ponto do Evangelho. A igreja e os discípulos de Jesus devem buscar uma vida cada vez mais perfeita. Ponto. A pergunta é, por quê? Aí algumas pessoas viriam assim, olha, você está fazendo essas coisas aí, você não vai para o céu. É um argumento bacana. Mas o detalhe é o seguinte, eu não vou para o céu porque eu faço coisas bacanas ou porque eu faço coisas que são feias. Eu vou para o céu, a igreja de Jesus vai viver toda a eternidade perdoada por ele, por causa do que ele fez. O texto diz isso, ó. Cristo se entregou por ela para santificá-la e para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Então o que ele fez é o poder para apresentar essa igreja gloriosa. O detalhe é o seguinte, agora que nós sabemos disso, e essa é a instrução do Novo Testamento e do Antigo Testamento, agora que sabemos disso, agora que fomos salvos pela fé em Cristo, pelo sacrifício dele, nós devemos viver de uma forma diferenciada. Mas um detalhe importante, Vinícius, isso não vai ser possível aqui e agora até a gente se encontrar com o Senhor na sua segunda vinda, até o mundo ficar livre da maldição, até o nosso coração não ter mais fagulhas dessa maldade chamada pecado. Porque a própria Bíblia diz que os cristãos pecam. Tanto que a oração do Pai Nosso é uma oração que ela admite pecado dos cristãos.
Fala assim, como assim a oração do Pai Nosso admite pecados? Claro, olha o que tem na oração do Pai Nosso, que mostra que ela admite pecado dos filhos de Deus. Ela diz assim, ó, Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação. Se nós não tivéssemos pecado, se nós não tivéssemos inclinação para o mal, a tentação não seria um problema para a gente. Mas o Jesus ensinou a gente a fazer uma oração reconhecendo a esfera de ação do pecado no nosso coração. Mas quer ver um outro detalhe? A oração do Pai Nosso, ela tanto admite pecado que ela diz assim, perdoa os nossos pecados, ou perdoa as nossas dívidas, ou perdoa as nossas ofensas, dependendo da versão. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, nesse processo aqui, até o grande dia que Deus tire total e completamente a maldição do nosso coração, a gente vai continuar magoando os outros. Por isso a gente tem que pedir perdão a Deus e saber que os outros também vão continuar machucando a gente. Por isso a gente tem que perdoar eles. Então, o perdão é uma dinâmica aqui de transformação. Mas olha, Vinícius, é tão bacana você pensar nisso, que quando você vai lá para o livro de Apocalipse, e o livro de Apocalipse, para você que tem um pouquinho de curiosidade de saber assim, como que vai terminar essa história toda, como que Deus vai... O livro de Apocalipse ele tem muitas coisas enigmáticas, porque ele trata muito de símbolos, mas algumas coisas ali são muito explícitas. Eu quero ler uma que mostra esse futuro, quando a gente vai ser livre da maldição, dessa maldição do pecado, dessa maldição da condenação, onde a gente vai estar numa realidade assim, de pureza, onde a igreja vai ser agora não somente ter a justiça de Cristo, mas ela vai ser totalmente perfeita. Olha que legal, isso está em Apocalipse capítulo 22, o verso 2 ao 4, depois eu vou ler o 14 também. Olha que interessante. No meio da praça da cidade, uma cidade que vai descer do céu, um cenário fantástico assim que mostra como que Deus vai habitar no meio do seu povo. Diz assim, ó, no meio da praça da cidade e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nunca mais haverá qualquer maldição. Todo mundo curado. Nessa cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro. O Cordeiro é o Senhor Jesus. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Agora, é interessante que você vê um cenário cheio de glória, onde não vai ter mais maldição, não vai ter mais ação do pecado. Mas fala assim, e esse povo aí, que vai estar servindo a Deus? Como que esse povo entrou lá? Porque esse povo pecou, esse povo fez coisa errada. Como que eu posso estar aí diante de face de Deus, nesse cenário futuro, maravilhoso, conhecendo Deus, estando com Deus? Versículo 14 de Apocalipse 22 diz assim, ó, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. O próprio texto consente que sem lavar as vestes, não entra na cidade. Mas lavando as vestes, vai entrar na cidade e vai ter as vestes puras. E ele já consente que, poxa, para entrar tem que lavar. Então, assim, todo mundo está impuro antes de entrar. A pergunta essa é a pergunta. O que é isso? O que é lavar as vestes? Que símbolo é esse para descrever essas pessoas que um dia vão poder estar diante da face de Deus? Porque se você quer saber o que vai acontecer com quem não lavar as vestes, é só você ligar e acessar a Bíblia em qualquer recurso, ou livro, ou aplicativo, você saber, ler Apocalipse 22, que é um susto de quem não lava as vestes. Mas é uma pergunta, Vinícius. Eu não sei se você sabe qual que é a resposta. Não sei. Você podia falar pra gente. Gente, esse é o detalhe. Esse texto aqui, ele tem conexão com aquele de Efésios que a gente leu. Jesus se entregou. O sangue derramado dele é o que tem poder para purificar o ser humano de sua culpa. Lavar as vestes é a linguagem que Apocalipse utiliza para assim, uma pessoa pecadora, uma pessoa, qualquer ser humano está com as vestes sujas. E esse ser humano só tem as suas vestes purificadas se o sangue de Jesus fizer isso. E que sangue de Jesus é esse? É o sangue que foi vertido na cruz. É o sangue que foi derramado. Todas as pessoas que creem em Cristo, se rendem a Ele, confessam e o seguem como Senhor e Salvador,
têm as suas vestes lavadas. São essas pessoas que vão entrar nessa cidade santa, e essa é a descrição do novo céus, nova terra, a linguagem que o Novo Testamento usa para chamar de céu, que vão viver a eternidade com Deus e não vão sofrer a condenação interna no inferno. Então, quem vai ser esse povo? Vai ser a igreja, é o povo de Deus, é aquele por qual Jesus se sacrificou. Você pode fazer parte dela, qualquer um pode, Vinícius, basta crer no Salvador, basta crer em Cristo, confessar Ele e seguir os propósitos dele como o Senhor da sua vida e passar a amá-lo. Creia nele, ele pode levar a gente para lá. E ele chama você, eu, para viver junto. Viver junto. Sozinho não dá. Aí que tá o detalhe, depois que a gente descobre, peraí, é um povo que vai entrar lá, né? É uma comunidade, onde que eu vou aprender as palavras do Senhor? Onde que eu vou comungar com esse povo? Aí, obrigatoriamente, a pessoa vai perceber que ela precisa de fazer parte de uma comunidade de fé. Mas a gente explicou em outros vídeos quais os critérios para fazer essa escolha, como que ela pode ser encaminhada para essa escolha. A gente ama a igreja porque ela é de Deus, foi feita por Deus. Ela é a comunidade onde se perdoa e onde obtém o perdão. É isso, exato, né? Que anuncia o que perdão, anuncia a verdade, que prega a verdade e é o lugar que vai ser perfeito, porque perfeito. Ele vai estar presente. São as pessoas que vão ser transformadas, já começaram a ser transformadas, porque a gente só ama a Deus se a gente for transformado. Mas a gente vai amar a Deus completamente e perfeitamente naquele grande dia, onde a gente viver com Ele para sempre. E só entra lá quem tem a marca do Cordeiro de Deus no peito, no coração, porque senão não entra não. Gente, Jesus já está aqui nessa conversa. E eu acho que seria justo, André, a gente conversar com Ele agora e pedir para que Ele pegue essa mensagem aí e exploda no coração de quem está assistindo. De bola, a gente vai orar, Vinícius. Eu queria fazer um pedido para você. Se essa palavra aqui está mexendo contigo, se você foi abençoado por ela, se isso tocou e você pensa assim, poxa, algumas outras pessoas que eu conheço e amo precisavam ouvir isso, ou porque estão machucados com a igreja, ou porque tem expectativas equivocadas, partilha esse vídeo com elas. Outra sugestão, você fala assim, poxa, mais gente precisava acessar isso aqui, mas eu não sei como fazer elas acessar. Se você dá um clique na onde tem um joinha aí, o próprio YouTube vai fazer questão disso daí ser espalhado. Então você pode ajudar a gente a espalhar essa boa notícia. Faz isso, tá bom? Deus te abençoe e nos abençoe. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa conversa, obrigado porque de alguma forma a tua igreja já é perfeita. E isso é maravilhoso pra gente. É tão fantástico a gente saber que na tua presença, Senhor, nós estamos justificados. O Senhor pegou, a gente poderia dizer, Senhor, nós somos como uma mulher devassa, como um homem devasso, um prostituto, uma prostituta. E o Senhor nos transformou em pessoas puras, em pessoas, Senhor, Deus, totalmente purificadas pelo Senhor. Deus, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, eu te bendigo e te peço que o Senhor faça uma obra no coração de todos aqueles que nos ouvem, que entendem, Senhor, que precisam ser aceitos pelo Senhor, que querem, Senhor, fazer parte naquele grande dia dessa igreja perfeita que o Senhor vem transformando e justificando ao longo dos séculos para apresentar diante do Senhor mesmo. Cura as feridas, cura as dores, transforma-nos, Senhor, para a gente não dar motivo para outras pessoas saírem machucadas e não querer fazer parte do seu povo por causa das nossas atitudes. Nos ajuda, Senhor. Abençoa-nos, é em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. O texto fala pra gente amar as mulheres, mas Jesus fala para as mulheres amarem os homens também, tá? Fica a dica, boa semana!